Houve algum momento durante o julgamento que o senhor considerou mais complicado ou que o senhor tenha ficado nervoso? Nervoso eu acabo ficando em todos os julgamentos, mas é um nervosismo controlado. Em qualquer julgamento, por mais simples que seja, sempre há um grau de preocupação, de dificuldade, e nós temos que enfrentar isso porque faz parte do nosso trabalho. É evidente que num julgamento de 5 dias, com toda aquela repercussão, todas as pessoas em volta querendo acompanhar, o Brasil com a sua toda a atenção voltada para a sala de julgamento, claro que havia uma preocupação bastante grande, você acaba não dormindo direito, acaba não comendo da mesma maneira, há uma preocupação constante, porque tudo depende da ideia, da opinião do promotor. Então, e há a sequência de um julgamento extremamente solene, formal, que você precisa ir dia após dia construindo a ideia que está sendo acolhida ou não pelo júri, a fim de que naquele momento você possa se valer aí de um resultado que beneficie a sua proposta. Então, essa preocupação existe, normal, isso faz parte do meu dia a dia. Eu procurei enfrentá-la com equilíbrio e acredito que o resultado mostrou que eu adotei o caminho correto. Agora, saindo da acusação, como foi o desempenho da defesa? Eu respeito o trabalho dos advogados, eles tentaram aí construir uma ideia para que o júri levasse em consideração, tiveram ampla liberdade disso, rolaram 20 testemunhas para o plenário, foram a cada dia desistindo de todas elas, em razão até do que havia sido já apresentado pela acusação, tiveram a oportunidade de produzir toda a sua prova, tiveram democraticamente condições de se manifestar, tentar captar a atenção do jurado, formar a sua convicção. Então, eles se esforçaram bastante, mas eu acredito que a avalanche de provas apresentadas pela acusação fez com que eles fossem um tanto quanto sucumbidos, né? Aquela pessoa que tem uma boa intenção, mas uma boa intenção não é suficiente para enfrentar um furacão. A pessoa, por mais bem intencionada que esteja, se ficar frente a frente com um furacão, ela vai ser varrida dali. Me parece que foi isso que aconteceu com a defesa, apesar da boa intenção de estar exercendo um papel importante, de estar tentando zelar pelos interesses de seus constituintes. A verdade é que o trabalho apresentado por todos esses profissionais e no dia do julgamento fez com que eles acabassem aí ficando um pouco intimidados e o resultado mostra, claro, que a defesa não teve muito espaço naquela sessão plenária, pelo menos as suas ideias não foram acolhidas pelo júri. O senhor falou que esse caso foi bem emblemático. A defesa alegou que os jurados já foram contaminados pela repercussão do caso. Isso ajudou a condenar o casal ou as provas foram suficientemente fortes para isso? As provas eram categoricamente fortes. Me parece isso é mais uma desculpa de quem perde. As pessoas acabam, para justificar a condenação, elas saem em busca de culpados. E parece que a defesa elegeu seus culpados, a mídia brasileira. É um mito isso, de que a mídia fez um trabalho para favorecer a acusação. Um absurdo. A mídia não cria provas. As provas são as que estão no processo. A mídia divulgou aquelas provas. Se os jurados levaram essas provas em consideração para condenar os réus, isso é o normal, é o que acontece em qualquer local do Brasil. E também é uma ideia um tanto quanto divorciada da realidade, que a imprensa divulga só o que é favorável à acusação. Eu que trabalhei no caso desde o início, não é o caso da defesa, porque ela entrou já no final, eu trabalhei desde o primeiro momento, eu me deparei com muitas inverdades que foram divulgadas pela imprensa, algumas até que comprometiam a acusação, algumas que não eram favoráveis àquilo que se buscava no processo. Tá? Então, é uma ideia distante da realidade de que só a notícia divulgada pela mídia é favorável à acusação. Não, existem notícias de todas as maneiras possíveis e imagináveis num caso como esse. Tá? Então, às vezes, a mídia divulga algo que favorece a acusação, por vezes divulga também muito que favorece a defesa. E o espaço que foi dado à defesa foi bastante grande. Eu me lembro e cito apenas um aspecto de tudo isso que todo mundo deve se lembrar, quando o casal foi entrevistado
no Fantástico, foi uma reportagem levada adiante. A acusação não participou desse momento. Ali era o momento que eles tinham para falar, para dar a sua versão, para poder se defender. Ali eles tinham a tribuna garantida para a defesa. Tá? Eu não participei disso. Eles estavam frente a frente com o jornalista, eles tiveram todas as condições de contar a história que quisessem, de se apresentar como quisessem, de se mostrar, de se despir diante do público brasileiro. E a repercussão todos nós sabemos qual foi. Tá? Então foi dado um espaço só para a defesa e nem assim isso foi interpretado, porque, claro, faltou ali transparência, faltou sinceridade. Então é uma ideia bastante distante da realidade, que a imprensa está conluiada com o Ministério Público para apresentar uma prova para que o júri um dia condene baseado nessa prova. A imprensa não criou nada, a prova que ela divulgou foi essa, o teste do sapato, da tela, o DNA, é o que está no processo. Então ninguém criou coisa nenhuma. Comme un silence j'emmagasine l'énergie. Je tue et je crie tout en m'endormant. J'ai 3 yeux. Como foi a reação dos jurados diante das provas apresentadas e dos depoimentos? Os jurados foram bastante tranquilos ao longo de 5 dias. Claro, ficaram cansados, mas tiveram aí suas rotinas radicalmente alteradas, saíram de suas casas. Não é fácil você ser intimado pelo Poder Judiciário, ser sorteado por um júri e sair 5 dias depois, sem ter possibilidade de contato com família, enfim, com as pessoas do dia a dia. Mas os jurados se comportaram muito bem, mostraram muito interesse, fizeram reperguntas, estavam realmente com uma ideia a respeito de tudo aquilo que foi divulgado pela imprensa, e todos nós somos cidadãos antes de sermos promotores, juízes, advogados, jurados. Eles tinham, claro, as informações do caso, mas me pareceu que eles estavam interessados em saber o que as partes iriam apresentar, para comparar com o que eles já sabiam, e aí formar a convicção. Então, eles ouviram atentamente a inquirição de todas as testemunhas, ouviram os interrogatórios, ouviram as partes apresentar seus argumentos e formaram a convicção. É assim que o júri funciona. Democracia é isso. Quem não conhece o júri talvez estranhe, né? Muitos são inexperientes no Tribunal Popular e fiquem surpresos com isso. Mas não, o júri ele precisa ser equilibrado, ele precisa ser interessado, ele precisa ser ponderado, são os requisitos estabelecidos, tá? Ele precisa ter bom senso, ele precisa ter experiência de vida trazida da sua própria residência, da sua própria rotina, e ele precisa votar de acordo com o manda o compromisso, de acordo com a consciência e os ditames da justiça. Foi isso que eles fizeram. Tá? Quem não tem ligação com o júri talvez estranhe, mas é assim que acontece. E como o senhor analisa o comportamento dos réus? Qual foi a reação deles? Comportamento, na minha opinião, frio. Eles praticamente não se manifestaram efusivamente. Um deles até simulou choro durante, um choro que não derramava lágrimas. Me pareceu que eles estavam bem conformados com o que iria acontecer, até porque eles sabem mais do que ninguém que aquela prova realmente é comprometedora. Então, gera um comportamento distante, bastante distante. E aí basta qualquer um se colocar no lugar, sendo inocente, no lugar dos réus, se o comportamento seria tão distante assim. Imagine um pai que é inocente, uma madrasta que é inocente, sendo acusado de um crime tão grave quanto esse. Além de perder a filha, ainda está na cadeia. Ficaria inconformado, tá? Ficaria irado, ficaria revoltado com tudo isso. E não, eles passaram assim uma ideia tranquila, uma ideia de que estavam esperando já o que de fato aconteceu. Isso não foi surpresa para mim, foi assim que eles se comportaram durante a investigação, durante o processo, e nada mudou. Quando eu estive em Tremembé para uma diligência, eu também os encontrei da mesma maneira, e esse é o comportamento que eles costumeiramente têm. O senhor ficou satisfeito com a pena aplicada a eles? Era esse o resultado? Eu não gosto muito de falar de pena, porque isso é algo
que está diretamente ligado à função do juiz. Ele tem os seus critérios, ficaria muito antiético eu dizer que pretendia isso ou aquilo em desconformidade com o que o juiz decidiu. Acredito que foi uma pena dentro do razoável, dentro daquilo que a lei estabelece. Ela vai ser questionada também pelos advogados nesse recurso, mas não tenho do que reclamar, para responder a sua pergunta, não tenho do que reclamar. E agora, na prática, quanto tempo que eles vão ficar presos? Bom, do jeito que foi estabelecidas as sanções, claro que a lei estabelece aí formas de cumprimento. Hoje em dia se dá benefícios, né, àqueles que têm bom comportamento, eles vão passando de um regime mais rigoroso para um menos rigoroso. Isso tudo acontece. É até uma forma de incentivar o preso a trabalhar, a continuar tendo um bom comportamento. Eu acredito que vão cumprir aí um pouco mais da metade, talvez tenham aí direito a benefícios, muito difícil dizer, porque isso vai entrar agora, o tempo que eles vão remir desse período de trabalho, a parte de prisão preventiva, que também a detração desconta-se daquele quantum. Então é difícil fazer esse cálculo, mas claro, no Brasil não se cumpre tudo aquilo que recebeu. Aqui 12 anos não significam 12 anos na cadeia, significam bem menos. Infelizmente chegamos ao fim, quero agradecer a sua participação no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade, eu tento da melhor maneira possível levar o meu trabalho transparente, mostrar para as pessoas. É um trabalho às vezes silencioso que é feito aqui no fórum, em julgamentos nos quais nós não temos uma só testemunha, um espectador. Esse caso emblemático que tratou da morte de Isabela, ele permitiu isso, que pelo menos uma parte do nosso trabalho fosse mostrado ao público. Felizmente a aceitação foi muito boa, mostrando que o caminho é esse mesmo. Para a construção de uma sociedade mais civilizada, você precisa trabalhar firme, trabalhar respaldado pela lei, apresentar à sociedade o melhor, que os resultados certamente serão semelhantes a esse julgamento do caso de Isabela. Outros casos, como o da Isabela, serem punidos da mesma forma. Verdade, é isso que nós buscamos em todos os casos que passam aí por nossas mãos. Tá bom? Muito obrigado e um grande abraço a todos. Obrigada. O programa Universo UniABC chegou ao fim, mas você sabe, participe com sugestões ou críticas mandando um e-mail para mim, nadianicolau@uniabc.br. E não se esqueça, a gente tem um encontro marcado no próximo programa. Um beijo, até lá!